Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Hoje é culto de missões, onde com certeza Deus terá uma palavra para os nossos corações nesta noite. Hoje pela manhã tivemos aqui também consagração, conforme já foi falado aqui pelo nosso querido co-pastor Wanderson Martins, e onde Deus falou poderosamente aos nossos corações através do nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira. Também faltam alguns irmãos aqui em nosso meio, mas eles estão, como vocês sabem, ali a ADEF Benavente está também em festividades, os 4 anos, e alguns justificaram o estarem ali naquele lugar. Está ali uma representação da ADEF Vila Franca de Xira, o nosso querido presbítero Roger, nossa irmã Mayla, sua esposa, também o presbítero Reginaldo e a irmã Sílvia me justificaram que iriam para lá. Tá, meus queridos? Eu faço uma pergunta nesta noite, uma pergunta. Você fez o convite a alguém para estar aqui nesta noite, neste culto de missões? Não é preciso responder. Você tirou 2 minutos do seu tempo para poder convidar alguém que está afastado ou alguém que já não vem à casa de Deus há alguns dias. Fica só na sua mente esta pergunta, e queria também dar um muito bem-vindo a alguns dos irmãos que hoje nos visitam pela primeira vez. Faça desta casa a sua casa. Esta é a casa de Deus, onde se louva para Deus, se exalta somente o nome de Deus, se engrandece o nome de Deus, e tudo o que é feito aqui será sempre para honrar o nome do Senhor. Meus queridos, eu agradecia que abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Hoje temos aqui um povo unido, um povo fervoroso, um povo alegre, um povo que ama a palavra de Deus, e eu creio, meus irmãos, que Deus com certeza falará aos nossos corações, tá, meus queridos? Quem abriu, diga amém. Eu não ouvi. Quem abriu, diga amém. Eita maravilha! Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aqui, meus queridos irmãos. Hoje é culto de missões. O capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, estas últimas palavras de Jesus, elas são conhecidas como a grande comissão. A grande comissão que Deus, Ele deu aos seus discípulos que estavam ali a ouvir a palavra de Deus.
Quando nós, irmãos, falamos da palavra do Senhor, quando nós falamos da palavra que nos foi revelada através de muitos profetas e de muitos homens de Deus, é como se nós viajássemos no tempo, mas sabendo que o nosso tempo presente, ele só faz sentido obedecendo na sua totalidade à palavra de Deus. Sabendo que também o livro do Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por um homem altamente instruído, um homem conhecedor da palavra de Deus, mas também um homem que era conhecido por Dr. Lucas. Foi ele que escreveu um dos evangelhos que está descrito, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também ele é o autor deste livro Atos dos Apóstolos. Ele descreve o livro de Lucas, que está descrito Lucas capítulo 1, versículo 3, e diz que era para um irmão chamado Teófilo. E aqui nós começamos também a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ele escreveu o primeiro tratado, o primeiro livro, no livro de Lucas, e agora vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro escrito um livro que nos vai falar de grandes homens de Deus, de homens e mulheres, irmãos, não só de homens, mas homens, mulheres e jovens que levaram a palavra muito a sério, que levaram a comissão que o Senhor Jesus ele ordenou muito a sério. Levaram a palavra dizendo que Jesus, Deus esteve entre os homens como homem que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E lembrem-se de algo que eu vos vou dizer. Falar da palavra hoje é fácil, mas naquele tempo, falar para homens que tinham mandado matar Jesus era algo que colocava sempre a sua cabeça a prémio, porque eles pregavam com ousadia, eles pregavam com amor à palavra de Deus e, acima de tudo, eles pregavam a verdade, eles pregavam a palavra do Senhor, e contra tudo e contra todos eles faziam a ordenança de Deus e obedeciam ao ide do nosso Senhor Jesus Cristo, que está descrito em Marcos capítulo 16, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eram obedientes essencialmente à palavra, porque sabiam quem tinha estado no meio deles, quem tinha estado a ensinar, quem tinha estado a pregar, quem tinha curado multidões. Eles sabiam quem tinha sido o Senhor Jesus, que está descrito também em Filipenses, em muitas outras passagens da Bíblia, Isaías 53, mas também em Filipenses capítulo 2, versículo 5, onde nos diz que um Deus, ele se fez homem para que outros também se pudessem rever nele. Ele se fez igual aos homens para podermos também nós saber que o nosso Deus, ele foi corajoso ao ponto de se entregar por cada um de nós. Então nós vimos, irmãos, que agora o livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver que ele é uma grande comissão, é um relato de homens que obedeceram à comissão do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus, ele vai dizer: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Também nos diz também no livro de Joel: e há de ser que depois destes dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, centenas de anos, o profeta Joel, centenas de anos antes de Jesus
ele nascer, o próprio profeta Joel vai dizer, e há de ser que depois destes dias de dor que estavam a acontecer naqueles tempos também, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, eu derramarei sobre os jovens, sobre velhos, eu derramarei sobre todo o homem que desejar e querer a minha palavra. O próprio Jesus, ele já tinha como que dito que também para que ficassem em Jerusalém, porque seriam revestidos de todo o poder. Então nós vimos que, assim como Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que se fez carne, ele era uma promessa para que ele viesse, também o Espírito Santo era uma promessa para aqueles que o buscassem, para aqueles que acreditassem efetivamente na palavra do Senhor. Então a palavra nos vai dizer também, e eis que sobre vós, em Lucas capítulo 24, versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, e as palavras que eu já proferi, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. E uma coisa interessante que nós podemos ver é que em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 1 nos diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o próprio Jesus ele vai dar uma ordem para ficar em Jerusalém. E às vezes nós não pensamos por que ficar em Jerusalém. Era a cidade, irmãos, escolhida por Deus. Era a cidade amada de Deus. Era a cidade que Deus disse que o seu nome, ele ficaria escrito naquela cidade. Era a cidade que Deus disse que nenhum mal lhe aconteceria. Era a cidade eleita pelo nosso Deus. Então ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, para que eles estivessem ali a aguardar algo de diferente, a aguardar algo de poderoso. Às vezes muitos homens e mulheres de Deus, eles oram, buscam a presença do Senhor Espírito Santo, mas quando eles estão a orar ou a buscar a presença do Senhor Espírito Santo, eles é como se estivessem a dar uma ordem ao Senhor Espírito Santo para que deixe naquele momento. O Senhor Espírito Santo ele só vai descer, ele só vai ser derramado sobre a minha ou sobre a tua vida se nós pedirmos efetivamente com zelo, com amor pela sua palavra, se efetivamente o respeitarmos em todas as áreas da nossa vida, se efetivamente intercedermos pelo Senhor Espírito Santo, se efetivamente nós o desejarmos tanto que Ele se sinta amado para ser derramado sobre a nossa vida. Existem muitos irmãos, homens e mulheres que oram, que buscam a presença do Senhor, mas que, como podemos nós orar, buscar a presença de Deus e pedirmos a presença do Senhor Espírito Santo e depois não respeitarmos, por exemplo, as autoridades instituídas por Deus? Como poderemos nós dizer: Senhor Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso ministério, vem sobre a nossa família, mas se depois nós, de alguma forma, nós formos contra o irmão que está ao nosso lado? Irmãos, há algo de poderoso nas palavras do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder, ele vai dar uma ordem aos discípulos. E os discípulos escolheram um dia, irmãos, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, irmãos, era um dia, eram 49 semanas, 49 dias ou 7 semanas. E aos 50 dias depois, ou seja, 49 dias, 50 dias depois da colheita, dava-se o dia de Pentecostes. Era o dia onde todos aqueles que respeitavam a palavra do Senhor, todos aqueles que obedeciam a Deus, iam para Jerusalém, dirigiam-se para Jerusalém, para os templos, e iam dar as primícias. Os primeiros frutos eram doados, eram dados. Mas aqueles homens estavam ali naquele lugar
dentro do templo, porque a palavra nos diz que eles estavam ali dentro do templo, ou seja, foram inclusivamente contra sacerdotes, contra fariseus, e eles estavam ali em oração fervorosa a buscar a Deus. Eles estavam ali em oração fervorosa depois de dar a sua melhor, o seu melhor, o fruto das primícias, daquilo que eles tinham trabalhado, daquilo que eles tinham conquistado. Diz a palavra de Deus que agora no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam ali aqueles homens fervorosamente a orar. Mas com certeza em Jerusalém, irmãos, estavam muitos outros milhares de homens e mulheres do lado de fora do templo, ou quem sabe dentro das muralhas de Jerusalém, todos a dar as suas primícias. Mas diz-nos a palavra do Senhor que só 120 estavam ali dentro do santuário. Só 120 estavam ali dentro do templo a adorar, a interceder, a buscar ao Senhor, a dizer o quanto o Senhor era belo, o quanto obedeciam à sua palavra. E eles estavam ali em perfeita obediência. Assim como nós que estamos aqui neste lugar, nós estamos aqui porque somos obedientes, porque somos homens e mulheres, jovens, conhecedores da palavra, e que estamos aqui para entregar o nosso melhor louvor para Deus. E o nosso melhor louvor, ele é dado de muitas e grandes maneiras. O nosso melhor louvor é respeitar a palavra no seu todo, não respeitar só em parte. É dizer: Senhor, eu vou ao teu templo, porque a tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarás tu no nosso meio. Ir ao templo, porque o próprio Davi um dia disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nos estarmos dentro da casa de Deus é nos alegrarmos por estarmos dentro da casa do Senhor, é nos alegrarmos por nos entregarmos, é nos alegrarmos por sentirmos sempre a presença de Deus, por sentirmos que Deus ele está na nossa vida e que sem Ele nada somos, que sem Ele a nossa carne é uma carne que só quer o prazer do mundo, que sem Ele a nossa vida ela não tem sentido, que sem Ele a nossa alma ela jamais teria salvação, que sem Ele, que sem a presença do Senhor Espírito Santo a nossa vida não faria qualquer sentido. Sempre pregadores eles falam, sempre pregadores eles ministram à terça ou ao sábado a nos ensinarem que nós devemos constantemente obedecer à palavra, obedecer ao Senhor Espírito Santo, sabendo que o Senhor Espírito Santo sempre Ele tem algo para a nossa vida, sempre Ele tem algo para fazer em nossas vidas, meus queridos irmãos. Ali estavam aqueles homens ali a perseverar, a orar, a buscar, a interceder. Depois de terem feito a colheita, depois de muitos estarem cansados, depois de muito eles terem, quem sabe, estar cansados da própria colheita daqueles 49 dias, e agora estavam ali a se entregar. Muitos de nós, irmãos, nos cansamos também ao longo de dias, ou quem sabe de semanas. Muitos de nós, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que a nossa vida lá fora no mundo, ela não é fácil para nenhum de nós. Sempre tem algum obstáculo, sempre tem alguma dificuldade, sempre tem algo que nos magoa, sempre tem algo que nos machuca, sempre tem algo que nos ofende, mas sabendo que nós, quando chega ao dia certo, ao dia que Deus nos chama para ir para o seu santuário, vamos estar ali para orar, para buscar, para engrandecer, para dizer: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, Senhor, não por obrigação, Senhor, retira todo o meu cansaço, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor, aqui para te adorar, Senhor, porque eu estou aqui para te buscar, ó Deus, eu estou aqui para te engrandecer, ó Deus, eu estou aqui, Senhor, para fazer algo em prol da tua obra. O Espírito Santo, meus queridos irmãos,
ele foi como que o Senhor Espírito Santo, ele foi como uma oferta para toda a humanidade. Se Jesus tivesse partido, se Jesus fosse morto, ressuscitasse e ascendesse aos céus, e não deixasse o Senhor Espírito Santo, a nossa dor, a nossa vida era de gemidos, a nossa vida era de dor constante. Haverá um dia que acontecerá, há alguns que ficarem aqui na terra, quando o Senhor Espírito Santo for novamente retirado da terra, haverá dor, ranger de dentes, haverá lágrimas que correrão nos nossos rostos e nada nos consolará, porque quem nos consola neste momento é o Senhor Espírito Santo. É por isso que o Senhor Espírito Santo, ele foi como uma oferta para a humanidade, para nos dar mais uma réstia de esperança, para que aqueles que aqui ficaram, eles possam aceitar, eles possam se reconciliar, eles possam se arrepender dos erros, eles possam em constante oração e fervorosa oração buscar ao Senhor e se entregarem definitivo a Deus, para que Deus venha a ter misericórdia, não no nosso corpo que é carnal, mas da nossa alma que um dia irá para perto de Deus. É por isso que o Senhor, ele deixa aqui o Senhor Espírito Santo como que uma oferta para cada um de nós, para que nós, irmãos, pudéssemos usufruir das suas misericórdias. Aqueles homens estavam ali, irmãos, conforme eu estava ali a dizer, chamaram a atenção de Deus, entregaram a sua melhor adoração. E outra coisa, irmãos, aqueles homens, eles estavam ali unidos. A palavra nos fala que aqueles homens, eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam unidos em um só propósito. Eles estavam como nós estamos aqui nesta noite, unidos na perfeita adoração para Deus, ouvindo a palavra do Senhor, recebendo a palavra de Deus e fazendo o melhor para a sua obra, fazendo algo diferente. Aqueles homens estavam ali reunidos a buscar a presença de Deus. Quando homens eles se encontram reunidos, quando homens eles buscam a presença do Senhor Espírito Santo, com certeza sempre o céu se abrirá e bênçãos sempre serão derramadas, irmãos. Sempre acontecerá algo na sua vida. Passam-se meses, passam-se anos, você ora, você procura a Deus, quem sabe na madrugada e no dia, mas acha que nada vai acontecer. Saiba de uma coisa, continua a orar, continua a perseverar, continua dentro da igreja unido com os irmãos, porque algo de forte, algo de poderoso irá acontecer, algo será derramado na sua vida, algo vai acontecer que assusta o seu vizinho, que assusta o seu irmão até, porque há irmãos que oram mais que outros, há irmãos que buscam a presença mais do que outros, porque existem irmãos, não no nosso ministério, quem sabe há um ou outro, mas que oram pouco ou nada, que não buscam a presença do Senhor, querem a misericórdia de Deus, querem as bênçãos de Deus nas suas mãos, mas ao fim de um mês, 2, 3, desistem. Ao fim de 4 ou 5 anos, que de tanto clamarem, acham que Deus já não está a ouvir a sua oração. Saiba sim, Deus sempre ouve a tua oração, e sempre Deus ouvirá a tua oração, e sempre Deus responderá à tua oração, mas no tempo dele, não no tempo do homem. A palavra nos diz que quando aqueles homens estavam ali fervorosamente a buscar ao Senhor, a se entregarem a Deus, a buscarem a Deus, reunidos dentro do templo, a ouvir, quem sabe, a oração do outro irmão, todos nos mesmos objetivos, no mesmo objetivo. O Senhor Jesus nos fez uma promessa.
O Senhor Jesus nos fez uma promessa que Ele partiria para a direita do Pai, mas não nos deixaria órfãos. Quando Ele fez aquela promessa, eles sabiam que estando ali em perfeita oração, em fervorosa oração, em busca ali naquele dia de Pentecostes, no dia das primícias, que algo aconteceria ali naquele lugar. E uma coisa interessante é que aqueles 120 não eram um desviado ou um que não conhecia a palavra de Deus. Todos eles eram servos do Senhor. Todos eles eram conhecedores da palavra. Todos eles sabiam o que tinha acontecido ao Senhor Jesus. Todos eles tinham lido as Sagradas Escrituras. E todos eles sabiam que ali iria acontecer algo de poderoso. E eles continuaram, irmãos. Quando o Senhor Jesus, quando Deus, com certeza no seu alto e sublime trono, evangelista Ícaro, ele estava ali a ouvir aqueles homens todos em oração e mulheres a buscar, a gritar, a clamar efervescentemente. Com certeza Deus olha ali para aquele lugar, com os seus olhos atentos ali naquele lugar, com os seus ouvidos atentos ali naquele lugar, conforme a oração de Salomão, e a olhar ali para aquele lugar e a buscar. Ali estão servos meus, ali estão servos merecedores, que eu derramo, Senhor Espírito Santo, que eu derramo da minha glória, que eu derramo da minha presença sobre aqueles homens. Sabem porquê que Deus, Ele queria derramar a sua glória? Ele só estava à espera de uma igreja que ouvisse, Ele só estava à espera de uma igreja que orasse, que buscasse. Ele ainda hoje, irmãos, Ele está à espera de uma igreja que ora e que busca. Ele ainda hoje, Ele está à espera de uma igreja que dobra os seus joelhos e começa a clamar, porque naquele dia pelas 9 horas, imaginem, eram 9 horas da manhã, com certeza aqueles homens passaram, e aquelas mulheres toda a noite a orar, a buscar ao Senhor. Era dias consecutivos a buscar a Deus, e aqueles homens a buscar. E às 9 horas da manhã Deus olha para aquele lugar, os meus servos estão ali a me buscar, e eu vou derramar o Espírito Santo sobre aquela igreja. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre aquele povo. Ainda hoje, irmãos, Deus está à espera e à procura de igrejas que orem. Deus está à espera de igrejas que o povo todo esteja unido. Quando Deus, Ele vasculha a terra com os seus olhos como chamas de fogo. Quando Ele vasculha a terra e começa a procura de igrejas, as igrejas que oram e buscam, e Ele começa a olhar e a dizer: ali está novamente uma igreja onde eu vou derramar o meu Santo Espírito sobre cada um deles. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo foi único. Assim como a morte, ressurreição, ascensão de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, a vinda do Senhor Espírito Santo para a terra para estar conosco, foi único naquele tempo. Mas Deus ainda continua a dosear e a dar e a derramar a sua presença àqueles que o amam, àqueles que se entregam, àqueles que procuram. Pastor, mas há tanto tempo que eu procuro por um milagre. Há tanto tempo, meu querido pastor, que eu preciso de um milagre na minha vida. Todos os dias eu choro, todos os dias eu clamo, todos os dias eu me ajoelho, todos os dias eu busco. Mas a palavra para ti, meu irmão ou minha irmã, nesta noite, que tem estado com certeza em sofrimento, é te dizer que o Senhor continua a ouvir a tua oração. O Senhor, Ele está a ouvir as tuas palavras, mesmo às vezes com lágrimas misturado, as tuas palavras misturadas com lágrimas no teu rosto, a escorrerem no teu rosto, e as lágrimas a cair no chão. Deus está ali a ouvir as tuas palavras, Ele está a ouvir e a sentir o teu sofrimento. Com certeza Deus virá em teu socorro. Ele vem sempre em socorro dos seus. Mas quando nós vimos que em Atos capítulo 2, versículo 2, quando o povo estava
efervescentemente à procura de Deus, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Vento é como se fosse capacitação, testemunhar, divulgar, falar da palavra de Deus. Hoje estamos em um culto de missões, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que, e de repente veio do céu um som como que de um vento veemente, impetuoso. Foi aquele homem, Lucas, ele descreve como de um vento veemente, impetuoso, pela força. Então nós podemos considerar, irmãos, que Deus, Ele quer falar conosco sempre através da sua palavra, e Ele quer que nós também possamos usar a nossa boca para pregar, para divulgar o Evangelho, para falar das boas novas, para falar da morte, para falar da ressurreição, para falar da ascensão de Jesus, para falar da descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, para fazer a sua obra com zelo, com amor, com dedicação, para fazer mais e melhor para o Senhor. Não ficarmos parados, estagnados. Nós, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Era mais fácil pregar sobre vitória, sobre chave de carro, conforme muitas vezes é aqui falado. Falado, não pregado, mas falado. Chave de carro, chave de casa, toda a gente quer. Agora falar de algo que é real, a descida do Senhor Espírito Santo e o propósito, porque que foi colocado o Senhor Espírito Santo na terra. O propósito que o Senhor, que Deus, que Jesus, Ele diz: olha, ficai ali naquele lugar, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Porque o Senhor, Ele queria também te dar poder da sua palavra. Ele queria fazer algo sobre a tua vida, fazer algo sobre a tua família. Quantos têm as suas vidas completamente destruídas? Completamente, irmãos. 10, 20 anos, nunca aprendem. 10, 20 anos a rumar como se tivessem uma barcaça em mar aberto, mar alto, a ouvir a palavra de Deus lá no fundo e a dizer: vem para perto de Deus, vem para perto do Senhor, porque o Senhor tem algo para a tua vida. Ouvir a palavra de Deus lá no fundo. Será que Ele está a falar comigo? Vem para aqui, meu filho, vem para aqui, que aqui existe palavra, aqui tem doutrina, aqui Deus fala contigo, aqui o Senhor Espírito Santo, Ele te conforta. Vem, mas será que está a falar comigo? Não. Irmãos, temos que saber que a palavra ela é verdadeira num todo. Ela não é só a bênção que ela vem para as nossas mãos. Eu gosto de um bom carro, eu gosto de uma boa casa, mas acima de tudo, eu quero a presença do Senhor Espírito Santo na minha vida. Porque sem a presença do Senhor Espírito Santo na minha vida, de nada me serve ter carro ou ter casa. Então que acima de tudo nós possamos buscar a presença do Senhor. Irmãos, a palavra ela nos fala, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O nosso Deus, através do Senhor Espírito Santo, Ele limpou aqueles homens. Era como se aqueles homens, através do fogo, fossem forjados para fazer uma grande obra. É como aqueles homens, através do fogo, através do derramamento do Senhor Espírito Santo, aqueles homens começassem ainda a ter mais pureza, aqueles homens ainda se santificassem ainda mais. Aqueles homens, eles começaram de tal forma a receber ali as línguas repartidas, meus queridos irmãos, línguas de fogo, para fazer uma grande obra. Línguas repartidas, elas querem dizer
que a partir daquele momento a palavra não só era pregada para os judeus, mas que a partir daquele momento começaria a ser pregada também para os gentios. Porque a palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, salvo erro, capítulo, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a quantos Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, chamar. Então o Senhor Espírito Santo, Ele estava a ser derramado sobre aqueles obreiros e obreiras da casa do Senhor. A palavra não nos fala se eram só homens ou só mulheres, mas eu creio que eram homens e mulheres ali fervorosamente a buscar ao Senhor, para que a partir daqueles 120 a obra ela avançasse com mais veemência, com mais autoridade da sua palavra. Porque Deus, irmãos, você pode desejar palavra, você pode desejar autoridade, mas se o Senhor fizer assim e cortar, Ele não te dá nada. Mas se tu te humilhares, se tu buscares ao Senhor, se tu te entregares, conforme eu tenho dito tantas vezes, te humilhares e buscares, Deus dará grandes coisas ao mais pequeno, ao que se acha mais pequeno dentro desta casa. Deus, Ele cria, irmãos. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Naquele dia, irmãos, o Senhor Jesus, através da sua promessa, e o Espírito Santo que estava ali, que foi derramado sobre aquele povo, foi para que a partir daquele momento o obreiro que fosse comissionado para fazer a sua obra, homem ou mulher, ele a partir desse momento começasse a fazer com ousadia. E eu faço uma pergunta a alguns dos que estão aqui: o que é feito da ousadia que Deus te deu? Onde está esse talento que Deus te entregou? Feche os seus olhos. O que é que você tem feito com o talento que Deus te entregou? O que é que você tem feito com o poder que Ele te entregou através dos seus discípulos? O que é que você tem feito para a obra do Senhor? O que é que você tem feito no meio do seu seio familiar? O que é que você tem feito com o seu ministério? O que é que você tem feito com o seu ministério, irmão e irmã? Que se encontra como que apagado para ti, mas para Deus ele está iluminado. Porque o teu ministério não pertence a ti, o teu ou meu ministério, ele não pertence a ti, ele pertence a Deus. E Ele quer algo de ti, Ele requer de ti. Haverá um tempo, irmãos, Ele vai requerer de ti e vai dizer: eu dei-te o ministério, o que fizestes com esse ministério? Qual foi as almas que eu te mandei ir buscar para a casa de Deus e tu não trouxestes? Porque achastes que naquele dia a palavra não era para o teu amigo ou para o teu patrão. Não é a ti que te compete saber isso. Quando alguém te comissionar, o convite através do Senhor Espírito Santo para trazer algo para a casa do Senhor, traga. Não traga só quando você prega, não traga só quando você dirige o culto, traga em todo o tempo para a casa de Deus, porque a obra é de Deus. Irmãos, eu já vi pessoas só convidar quando pregam ou quando dirigem. A obra é de Deus. Esta casa é do Senhor. As almas são para serem entregues ao Senhor Jesus. As almas é para o Senhor Jesus, não é para pastor. As almas são para o Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ter uma semana. Durante uma semana eu vou pedir algo diferente. Vamos convidar alguém. Eu fiz o meu convite hoje. Eu como pastor fiz o meu convite.
Está cá dentro, está aqui dentro da igreja. Faça o seu convite também. Faça a sua parte. Porque o Senhor diz na sua palavra, Isaías capítulo 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus, Ele vai sempre derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Sempre que você acha que não consegue, ou que você acha que não tem capacidade, ou que você acha que não tem autoridade, sempre Deus vai derramar água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e o Senhor derramará o seu Espírito sobre a tua posteridade, se tu assim obedeceres à palavra de Deus. Irmãos, eu queria convidar aqui o nosso Levita Lemos, que estará adorando ao Senhor, e queria perguntar com delicadeza se há aqui alguém que ainda não conhecia a palavra do Senhor, ou que está afastado dos caminhos de Deus, se quer se reconciliar com o Senhor. É uma oportunidade única, irmãos. Muitas das vezes nós temos problemas lá fora, somos mal orientados por pessoas do mundo. Chegamos aqui, ouvimos uma palavra de Deus, onde Deus só quer a tua felicidade, onde Deus só quer que tu te consertes e te entregues a tua vida para o Senhor. E muitas das vezes somos conhecedores profundos da palavra. Existem homens e mulheres, irmãos, que vêm 10, 20 anos dentro da casa de Deus, são profundos conhecedores da palavra, pregam melhor do que eu, falam melhor da palavra do Senhor do que eu, mas estão afastados do Evangelho. São vasos que se deixaram ferir, são vasos que se deixaram esvaziar. Que nesta noite você possa novamente ser cheio do Senhor Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, e venha aqui à frente se entregar, não para mim, irmãos, não é para mim. Entregar-se para o Senhor Espírito Santo é só levantar a sua mão e dizer: eu reconheço o Senhor Jesus como o único Filho de Deus. Eu quero mudar a minha vida, eu quero deixar este mundo de podridão, este mundo que nada tem para me oferecer. Eu quero estar na casa de Deus.